Algum tempo atrás, ouvi um barulho sobre essas tais caixinhas do Nubank. E será que é bom investir nisso aí? Por que que houve isso? Nesse vídeo eu vou te explicar no detalhe como que funciona essas caixinhas e, inclusive, por que que o valor de algumas pessoas ficou negativo ali dentro do aplicativo. Mas se você caiu no canal aqui de paraquedas, primeira vez que você está me vendo, quem que é esse doido que grava de regata? É porque somos íntimos, então eu me sinto à vontade para gravar dessa maneira. Vídeos como esse e como alguns outros você encontra aos montes na internet, mas nesse detalhe e nessas informações que eu vou te deixar aqui na descrição é um pouco difícil. Então considere se inscrever nesse canal, porque você vai ver mais vídeos como esse e conseguir tirar até suas próprias conclusões, porque tudo e os caminhos que eu faço dentro do vídeo vão estar aqui na descrição do vídeo. Mas primeiro de tudo, o que são essas caixinhas do Nubank? É uma maneira nova que o Nubank arrumou de guardar dinheiro. Mas não só guardar dinheiro, ele te monetiza por isso. Vai render juros ali, famoso rendimento. Você vai ser rentista, vai deixar o Ivan Valente do pessoal puto da vida. Pelo menos essa é a ideia principal que essas caixinhas têm. Mas algumas pessoas ficaram muito bravas que deixaram ali um valor e dali a 2, 3 dias esse valor estava negativo, ou seja, deixaram R$1.000 e quando foram ver tinha R$950. Então se você é uma dessas pessoas, fica tranquilo, até o final do vídeo você vai entender porque isso aconteceu. Como funciona, você entra ali no aplicativo, vai nas caixinhas, vê qual que é seu objetivo com esse dinheiro que você está guardando e ali o aplicativo cria uma caixinha para você que você investe um dinheiro periodicamente e depois de um tempo você vai conseguir fazer aquela sonhada viagem ou qualquer coisa do tipo. E de novo, isso é o que é pregado ali pelo próprio Nubank dentro do aplicativo deles. Mas por que que o valor de algumas pessoas ficou negativo? É porque isso é monetizado de duas maneiras. Primeira e a mais comum aqui é um RDB. Anderson, não entendo nada, o que é isso, tal. RDB é extremamente similar a um CDB, e eu expliquei o que é um CDB nesse vídeo aqui em cima, mas não se preocupa, eu vou explicar aqui de novo. Basicamente, você dá dinheiro para a instituição e ela te devolve com juros. É o que geralmente não é tão feito, né? Você geralmente pede dinheiro emprestado de uma instituição financeira e não empresta dinheiro para eles. Por emprestar dinheiro para eles, eles te pagam uma taxa chamada CDI, que, no caso do Nubank, é 100% dessa taxa. Tem alguns outros bancos que te pagam 110%, 120%. 90%. Mas como o foco aqui é o Nubank, é 100% do CDI que rende esse RDB. Essa conta remunerada, se você deixa o dinheiro lá na conta do Nubank, ele já rende 100% CDI. Se você guarda naquele porquinho, símbolozinho bonitinho que eles têm lá, também é 100% CDI. E se você deixa ali dentro das caixinhas do Nubank, uma parcela desse valor vai render 100% CDI, porque vai estar investido nesse RDB do Nubank. Já um outro pedaço desse valor, eu falo um outro pedaço porque não fica claro quanto que é dividido do valor que você coloca ali dentro da caixinha, se é meio a meio ou alguma coisa do tipo. Provavelmente essa distribuição vai depender de para quando você quer o dinheiro. Se você quer num prazo um pouco mais longo, eles provavelmente devem deixar um pouquinho mais nessa segunda parte, que é o fundo do Nubank. Exatamente, o Nubank tem um fundo de investimentos ali focado em renda fixa, que é o Nu Reserva Imediata. E essa foi a parte que ficou negativa para algumas pessoas. Por isso que as pessoas viram o seu valor decrescendo em vez de crescendo. Mas vamos olhar esse fundo, que é o que interessa pra gente aqui no detalhe. Agora minha tela está sendo capturada aqui e você está vendo o que eu estou vendo também. Eu estou no site Status Invest, é um site muito bom, excelente para você ver qualquer tipo de coisa que relacione investimentos. Eu vou usar ele para olhar o fundo no reserva imediata. Veja que uma das coisas que é importante aqui é o CNPJ do fundo, porque com o CNPJ você consegue ir no site da Ambima e ver se esse fundo é verdadeiro, se não estão mentindo para você, se ele existe de verdade. Ou, como vocês podem ver aqui, se ele está ativo. Isso é extremamente importante para não cair em golpes. Óbvio que estamos falando de uma das maiores instituições financeiras aqui do Brasil, mas pode ser que isso sirva para você correr de golpes de outras pessoas. Alguém pega e te fala, olha, eu tenho um fundo muito legal, tal. Pede o CNPJ do fundo, dá um Google lá no site da Ambima, e aí você vai ver se esse fundo realmente tem o que aquele cara está falando, qual que é o patrimônio líquido desse fundo, que no caso aqui do Nu Reserva Imediata é um pouco mais de 1 bilhão e 700 milhões
e tudo mais que tem direito naquele fundo. Você vai conseguir ver dentro do site da Ambima. Veja que esse fundo tem uma taxa de administração anual de 0,3%. Ou seja, há um desconto no que você recebe de 0,3% ao ano, que, para quem não entende absolutamente nada, não é uma taxa absurda, tá? A taxa de um fundo similar a esse fundo aqui do Nubank geralmente é um pouco mais alta do que isso. Então, é uma taxa bem atrativa, uma taxa baixa mesmo. Então, a gente consegue ver aqui, em cima do patrimônio líquido, que é um fundo focado em renda fixa, que é o que realmente eles pregam ali dentro da plataforma do Nubank. Um fundo de renda fixa, bem fácil de resgatar o seu dinheiro e com baixo risco. Mas, para surpresa de todos, até um fundo de baixo risco pode ser negativado. E aqui dentro do site oficial da Ambima, a gente também tem a documentação, o regulamento desse fundo. Se você quer muito investir nisso, eu aconselho que você leia isso com um pouco mais de calma do que eu estou passando aqui. Mas tem as regras do fundo, como que o fundo distribui o valor que ele tem. Então veja aqui os limites desse emissor. Então vamos voltar para o Status Invest e ver por que o valor ficou negativo. Por que o valor de algumas pessoas ficou negativo? Provavelmente ele investiu em alguma coisa que se negativou. E aí a primeira surpresa que eu tive foi que esse fundo investe em um outro fundo. Veja, 99,77% do patrimônio do fundo está em outro fundo chamado no Reserva Imediata Master Fee RF-RFG. Ou seja, a gente precisa olhar esse outro fundo, porque é esse outro fundo que faz os investimentos da Nubank. E está aqui o outro fundo. Eu vou fazer a mesma coisa, pegar o CNPJ e olhar lá no site da Ambima. Então, a minha preocupação já diminuiu bastante, porque eu achei que a gente pagava duplamente a taxa de administração. E veja que esse outro fundo não tem taxa de administração, ela é zerada. E esse daqui gera um patrimônio um pouco maior, que deve ser o patrimônio real do fundo, de 1,8 bi. E eu não sei com plena certeza por que eles estão fazendo isso, de investir em um fundo que investe em outro fundo que também é deles, pelo jeito. Então eu acho que eles têm esses dois fundos por pura questão burocrática. Talvez a cota mínima de um seja um valor e a mínima de outro seja outro. Mas é basicamente a mesma coisa. E como outro fundo, a gente tem a parte que regulamenta aqui, e o regulamento tem as mesmas coisas. Aonde que esse fundo investe, como que tem que ser distribuído, valor máximo, as regras do jogo. Se você quer se aprofundar nesse fundo de investimento da Nuinvest, aconselho que leia os dois documentos. Já aqui nesse fundo a gente pode ver a performance dele, como que foi feita. Veja que o que está em vermelho, essa linha que sobe e desce muito, é o nosso Ibovespa. Como o benchmark, ou seja, o alvo deles que eles pretendem mirar e seguir num ponto que fique maior que eles, não é o Ibovespa, eu vou tirar ele desse gráfico. O que eles querem é ser ligeiramente maior que o CDI. E veja que eles conseguiram por um bom tempo. A linha azul é o CDI, a linha amarela é o fundo no reserva imediata. Até chegar nesse ponto aqui, dia 11/1/2023. Aí eles começaram a cair. O fundo começou a diminuir de valor. Inclusive, nesse momento, ele está menor que o CDI que acumulou da data da abertura até hoje. Para a gente identificar o que aconteceu aqui, precisamos ver na onde esse fundo investe. O que ele compra, para ter essa noção e entender por que isso aqui caiu, por que isso aqui aconteceu. Vamos dar uma olhada no patrimônio do fundo aqui. Eles têm letra de crédito, que é o famoso Tesouro Direto. E pra gente ver tudo, clica aqui em ver tudo. Vocês têm que estar logado no site Status Invest, senão vocês não conseguem clicar nessa opção. Mas como eu já sei o que aconteceu, eu vou direto. Foram as debêntures. Veja que mais da metade do dinheiro que o fundo tem é só Tesouro Direto. E que bom, porque é isso que as regras lá, que vocês, eu tenho certeza que vão ler, estão estipulando. Metade do valor do fundo tem que ser em títulos ali do governo. Mas veja que 18,61% do valor do fundo é debenture. Vamos ver as debentures que esse fundo tem. Então, se você já conhece alguma coisa que de cabeça vai saber. LAMEA 7. Isso aqui é lojas americanas. E também temos aqui uma outra debenture de lojas americanas. Mais alguns outros que são extremamente conservadoras, tipo companhias siderúrgicas, a Smart Fit e várias outras. Mas vamos olhar o que aconteceu com as debentures das lojas americanas. Agora estou no site Mais Retorno. Esse site me mostra como que performam as debentures. O Anderson, não entendo, eu não sei o que é debenture. Vídeo aqui no canal explicando o que é debenture. Se você não mora dentro de uma bolha, você sabe o que aconteceu com lojas americanas. Ele está passando agora por uma suspeita de fraude contábil, e sendo comprovado que existiu essa fraude contábil, será a maior do Brasil até o momento. Então veja, a maior fraude fiscal do Brasil até o momento, caso comprovado, óbvio, são as lojas americanas.
que emite debêntures. Debêntures, de novo, tem um vídeo lá, mas basicamente é emprestar dinheiro para uma empresa e receber esse dinheiro de volta com juros. Então esse fundo do Nubank emprestou o dinheiro para as lojas americanas para receber dinheiro de volta com juros. E veja o que aconteceu aqui nesse momento da notícia do escândalo. E aqui nesse momento foi aonde as lojas americanas falaram: vamos precisar de uma recuperação judicial porque talvez a gente não consiga pagar todo mundo. Então, puf, despencou tudo. E esse fundo não tinha só essa debênture, ele também tinha essa outra aqui, que igualmente saiu de um valor de 10 mil e poucos reais para 1.000 e poucos reais. Ou seja, se desvalorizou essa debênture em quase 90%. Mas preste bem atenção, dentro da caixinha do Nubank temos ali um pedaço que é o 100% CDI, que é o próprio Nubank, mais outro pedaço que é esse fundo. Dentro do fundo, nós temos 18% mais ou menos em debêntures. Dentro dessas 18%, um pedaço muito pequeno são debêntures da Americanas. Ou seja, o fundo fez o trabalho dele, que é ficar bem diversificado, mas a gente não consegue prever uma fraude fiscal ou uma possível fraude fiscal. Não quero me comprometer e ser processado pela Americanas. Então, se você compra uma caixinha do Nubank, talvez 1% ali, 2% seja debêntures das lojas americanas. Então, não precisa morrer de medo, não precisa achar que o mundo vai acabar com isso, porque com o tempo isso vai ser um valor tão insignificante que volta a positivar, volta a render aquele negócio bonito, gostoso, que todo mundo quer. E aí vem a pergunta, eu investiria nisso? E a resposta é não. Algo que performa um pouquinho a mais do CDI, eu prefiro não me arriscar tanto, porque, querendo ou não, há um risco ali, e investir direto no Tesouro. Então, o Tesouro Selic sempre vai render mais do que o CDI. Então, para que eu vou me arriscar com um fundo e que tem taxa de administração, sendo que eu posso correr risco quase zero e emprestar meu dinheiro para o governo a uma taxa que é maior já do que o CDI. Fora que, pelo que eu vejo aonde o fundo investe, exemplo, lojas americanas, eu dificilmente investiria nesse setor, que é o setor varejista. É um setor que tem uma margem muito baixa. E o que isso significa? Eu vou te mostrar aqui de uma forma mais prática. Eu estou num site chamado Fundamentos. Aqui a gente consegue olhar a margem líquida das empresas e eu acabei de colocar MGLU3, que é a Magalu, Magazine Luiza. Veja que a margem líquida da Magazine Luiza está negativa em menos 1%. Isso quer dizer o quê? Que a cada 100 reais que entra no caixa da Magazine Luiza, ela gasta R$1. Nossa, Anderson, como isso é possível? Chama alavancagem, ela está com saldo negativo. Mas uma empresa desse setor varejista geralmente tem uma margem líquida ali positiva em 4%, 0,5%, 3%. Isso significa também que a cada 100 reais que entra na empresa, R$3 é lucro, 50 centavos é lucro, R$1 é lucro. Então, assim como prega o Warren Buffett, eu não gosto do comércio varejista, porque a margem é muito pequena e o risco é muito alto. E aí, Americanas vai se recuperar? Não faço a menor ideia. Mas talvez ali tenha um abracinho do governo nesse sentido. Então, se você quiser investir por conta própria, não é tão difícil. Veja esse vídeo que está aparecendo aí para você. Eu peguei R$1.000, coloquei lá dentro do Nuinvest, que é a plataforma de investimentos do Nubank, e aprendi como que eu usava aquela plataforma na hora. Eu nunca tinha usado ela. Então, eu gravei essa presepada e postei. Dá uma olhada nesse vídeo, vê se você vai gostar. Mas eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.